Oi, gente, tá começando o Conexão Cultura e no programa de hoje nós temos uma convidada muito importante, a cientista social, produtora cultural, educadora, escritora, mãe, Luciana Brauna. Juntas nós vamos conversar sobre os seus 2 livros, O Se Me Deixassem Falar, publicado em 2021, e Partos Pandêmicos, de 2023. Isso e muito mais. No programa de hoje também vamos conhecer o trabalho da Paiva, transista aqui da cidade, que deixou a área de tecnologia para viver a sua vocação. Nós também temos música, Preta Ari, com o videoclipe de Nossas Garotas. Para fechar, tem indicação de filme no Sessão Pipoca com a Dani Ribas. Pois é, o Conexão de hoje tá impossível de bom, viu, gente? E você é nosso convidado de honra. Conexão Cultura já está no ar, estou aqui com a Luciana. Luciana, seja muito bem-vinda. E olha, vou até contar aqui para o pessoal tudo que a Luciana faz, gente, porque é muita coisa. Eu até peguei uma colinha aqui para ajudar a gente nisso. Olha, a Luciana Brauna, ela é natural de São José dos Campos, tem 34 anos, é mulher negra, mãe de 2 filhas e filha de mãe solo. Ela também é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e ela também faz mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade do Vale do Paraíba. Luciana, que honra ter você aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Ai, tá certo. Fico muito feliz de ter você aqui e eu já tô inclusive, gente, aqui, ó, segurando um dos livros da Luciana. A Luciana, ela tem 2 livros publicados, né? Esse daqui é o Partos Pandêmicos. Foi o último que você publicou, né, Luciana, em 2023? Isso. O livro Partos Pandêmicos, ele é o meu primeiro livro solo, na verdade. A primeira publicação, Se Me Deixassem Falar, ele é uma antologia poética de 4 mulheres negras daqui da cidade de São José dos Campos, eu sou uma delas. Mas o Partos Pandêmicos, ele é o meu primeiro livro solo, né? A primeira experiência literária que eu publico sozinha. Esse livro, o Partos, ele foi publicado, ele foi escrito no intervalo de 12 meses, né? Foi quando eu descobri que eu estava gestando a minha segunda filha, a Helenita, no contexto da pandemia, né, de coronavírus. Um desafio a Sim, mais aí, né, com Luciana? certeza. Foi em janeiro de 2021 que eu descobri, e naquele contexto a gente vivia aquele período extremamente aterrador, né, em que se tinha mais de 2.000 mortes por dia por conta da Covid. Nós ainda não tínhamos expectativa com relação à vacina. Então, aquele contexto, ele gerou muita insegurança. Felizmente, eu tive condições de cumprir o isolamento social dentro de casa. Na época, eu estava lotada na Secretaria da Educação como professora da Educação Básica. Então, eu pude cumprir o isolamento social em casa. No entanto, o cenário era de extrema insegurança e preocupação, né? Então, gestar já é um processo complicado, em diferentes escalas na vida das mulheres, né? Isso num contexto de pandemia, né? Você gerar vida num contexto de morte faz com que seja uma experiência ainda mais significativa no sentido de você experienciar isso muito marcado por essa atmosfera do medo, né? E eu sempre utilizei a literatura como uma forma de lidar com as minhas ausências, de lidar com os sentimentos que estavam em transbordamento. Então, eu fiz dessa escrita uma forma de lidar com esse processo e também de refletir a respeito da tarefa do cuidado, das diferentes maternidades, né? De como que o recorte de raça, o recorte de gênero e o recorte social, ele vai impactar nas diferentes formas do cuidado e da tarefa da maternidade. Eu falo também sobre a discussão da maternidade solo, que me atravessou diretamente por ser filha de mãe solo. Eu falo também sobre a necessidade da gente pensar essa tarefa do cuidado do ponto de vista da sociedade, né? Quando você passa pela experiência da gestação, isso é tratado dentro de uma esfera doméstica intrafamiliar. Você engravidou, isso é responsabilidade daquele contexto familiar. No entanto, escapa de nós, né, e isso é algo que o olhar da sociologia ele traz para a gente, é essa compreensão de que todo fenômeno ele é social. Ele impacta na vida da sociedade. A partir do momento que você tem, por exemplo, países
com o declínio da população, isso impacta na realidade daquela sociedade, porque você não vai ter contribuintes, você vai ter o inchaço da população envelhecida e uma diminuição da população economicamente ativa. Então, se isso é um problema, né, em outros contextos, por que isso não é um problema para nós também, né? Uhum. Quando eu digo um problema no sentido da gente pensar isso socialmente, né? Exato. Como que essa mulher ela vai trabalhar, como que nós vamos lidar com essa tarefa do cuidado, afinal de contas nós estamos educando para viver em sociedade. Perfeito. Então, como que a gente não reflete isso enquanto uma questão social também, E né? você vai colocando tudo isso no seu livro e a gente vai falar mais sobre ele e eu também, ou se me deixassem falar. A gente vai só fazer uma pausa rapidinho, Luciana, eu quero chamar um VT, né? Vou fazer uma pausa bem rapidinho na nossa conversa para chamar a Amanda Paiva, mais conhecida como a Paiva. Ela é transista aqui de São José dos Campos e foi na arte das tranças que ela encontrou a sua vocação. Olha só. E agora o Conexão vai fazer uma parada no Salão da Paiva. Ela que faz sucesso aqui em São José por causa do seu trabalho como transista. E Amanda, conta pra gente então como é que foi que você começou todo esse trabalho, né? Hoje você é transista. Conta pra gente como é que aconteceu. Então, a ideia do trabalho em si foi meio que inusitado. Eu queria aprender alguma coisa nova, né? Na pandemia. Eu fiz um curso para trançar o cabelo do meu filho e aí descobri um hobby que virou trabalho. Pois é, gente. A Amanda Paiva trabalhava com tecnologia da informação, mas suas tranças começaram a agradar tanta gente que o passatempo logo virou fonte de renda. Antes, né, de sair de vez do CLT, eu trabalhava com TI e aí meu plano B virou meu plano A. E aí eu pedi para ser demitida e foquei totalmente nas tranças. Foi no caminho das tranças que a Paiva se encontrou. E hoje é aqui que outras pessoas se encontram também, num lugar de aconchego, aceitação e empoderamento. Essa experiência é o que eu tento trazer para o salão, sabe? Que eles fiquem à vontade, que pareça uma casa, para poder trocar mesmo, sabe? Essa experiência de eu poder trançar e eles receberem o meu trabalho. De origem africana, as tranças contam séculos e mais séculos de uma história. Penteados complexos e belíssimos, que também são grandes reflexos da cultura de um povo, e fortes símbolos de uma resistência que é racial, social e estética. No Salão da Paiva, as tranças são um resgate da autoestima em sua essência e também um resgate de sua ancestralidade. E Amanda, você acaba, talvez até mesmo lembrando da sua infância, né? Você estava me contando que quando você era criança, você e suas primas tinham o costume de trançar também o cabelo umas das outras, né? Também tem essa questão familiar, cultural? Sim, como profissão é a partir desses 2 anos para cá, mas quando criança, né, por necessidade, a gente sempre trançou o cabelo uma da outra, das minhas primas, das tias, né? Era uma troca, uma fazia para outra, para poder, né, se virar, porque era bem difícil antes, né, com o nosso cabelo. Agora trança é moda, mas antes não era muito fácil assumir o próprio cabelo, sabe? E aí a gente trançava para poder se adequar ao padrão da época, né? Que é como se fosse uma vocação que eu não sabia que eu tinha, que já estava em mim, e aí eu descobri depois do curso. E aí eu fui aprimorando para ficar da forma que está hoje. Mas é como se já estivesse dentro de mim desde sempre, sabe? E foi na paixão pela arte do trançar que a Paiva descobriu sua vocação, que hoje faz a diferença na vida de muitas outras pessoas. Cada um usa o cabelo que quiser, mas eu acho que quando a gente consegue aceitar o nosso cabelo, sabe? E também as tranças, é como se a gente se encontrasse dentro da gente mesmo, sabe? Depois de tanto apagamento. E a partir do momento que você sai sendo você e mostra isso para outras pessoas, é mágico, assim, sabe? É sensacional. É tipo um poderzinho, sabe? Sempre que eu penso em desistir, aparece alguém falando: cara, eu curto muito seu trabalho, queria trançar com você, eu queria fazer curso com você, que eu também dou curso. Aí eu falo: não, é melhor não desistir, né? Não é à toa. Eu sinto que não é à toa que eu tenho esse dom, né? Porque muita gente precisa se aceitar e se ver trançado e se sentir bem consigo mesmo, né? E se eu posso fazer isso, é bom pra caramba.
Pô, Amanda, um beijão pra você. Eu adorei conversar com você, conhecer mais da sua história, até ganhei umas tranças também ali, foi super legal. Um beijo enorme pra você. E olha, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas fica por aí, porque no próximo bloco tem mais conversa com a cientista social Luciana Brauna e muito mais cultura pra você. Fica por aí. De volta com Conexão Cultura, hoje aqui a nossa convidada, né, é a Luciana Brauna, cientista social, ela que também, né, tem vários projetos culturais, desenvolveu, né, 2 livros, inclusive eu estou com um deles aqui, o Partos Pandêmicos, a gente já falou dele. E Luciana, no outro bloco a gente estava, né, falando dos seus livros e a gente também, antes de terminar o bloco, a gente viu um VT com a transista, né, a Amanda Paiva, e a gente estava conversando aqui durante o intervalo, né, você também tem uma história para contar em relação a isso, né? Eu acho que o cabelo, né, ele é algo que é um marcador da identidade das mulheres negras, né, e nas diferentes tonalidades. A gente vive num país que durante muitos séculos negou não apenas o corpo, mas a estética de tudo que remetesse a esse passado, a essa população que é mais da metade da população brasileira. Né, a gente costuma dizer, né, que a gente vive num racismo por denegação, né? Então a gente admite a existência do racismo, mas nunca encontramos os praticantes do racismo e nem como que ele, né, é um crime sem autoria, né? E no fim das contas, a gente experiencia isso desde muito cedo, desde a infância. E provavelmente com a experiência do fenótipo e, sobretudo, do cabelo, né? Então, eu cresci tendo essa experiência com o cabelo crespo de maneira muito dolorosa. Eu venho de um contexto um pouco diferente da colega, né, da irmã, que nós não tínhamos essa afetividade do cuidado do trançado. Entendi. Sobretudo por ser uma família interracial, né? Certo. Já em processo de embranquecimento mesmo, né? Então, a gente não se falava muito sobre o cabelo. O cuidado com o cabelo vinha do processo do alisamento. Uhum. Então, eu comecei a alisar o cabelo desde muito nova, né? E viver com essa química no cabelo e numa tentativa constante de se afastar dessa estética e passar para uma percepção mais próxima desse padrão que ela menciona, né? Uhum. Então, quando você é uma pessoa negra de pele parda, que é o meu caso e de muitas, né? A maior parte da população negra está dentro desse espectro de parditude, a tendência é de realmente fazer esse processo de negação desses traços e dessa ancestralidade. Então, quando eu falo, né, da importância do letramento racial, é justamente por entender a importância desse resgate para ressignificar essa dor e transformá-la em orgulho. E Luciana, você usou esse termo, né, letramento racial. Fala pra gente o que seria isso, só pra gente compreender melhor. O letramento racial, ele implica a compreensão das relações étnico-raciais no mundo, sobretudo no Brasil, né? Nós somos de um país que durante 4 séculos se apropriou, né, sequestrou contingentes populacionais do continente africano para trazer para esse continente com o objetivo de realizar esse trabalho forçado, compulsório, nesse processo que ficou conhecido como regime da escravidão, né? E quando, ao fazer isso, essa população ela foi reduzida ao status de coisa, de objeto. Né? Era comum você encontrar pessoas negras que não eram tratadas sequer como ser humano, mas como uma mercadoria que era comprada e vendida, assim como a gente anuncia em plataformas de compra e venda de produtos. E por mais que a gente esteja num processo de superação disso, esses marcadores eles ainda persistem, sobretudo na nossa percepção, na nossa cultura, né? Então, o letramento racial ele requer a compreensão, o entendimento desse processo histórico, a retomada de que essas populações elas vieram de lugares com culturas, com saberes, com tradições, que não se resumem à experiência da escravidão e trazer isso para um plano consciente onde você consiga olhar para si
e se entender com orgulho, né? Perfeito, como um Luciana. sujeito que deriva de povos extremamente desenvolvidos, com culturas diversas, com elementos diversos e que está presente na nossa cultura até hoje, né? Perfeito. Isso é o letramento racial. Muito esclarecedor, obrigada por explicar pra gente. E eu acho que em soma a essa conversa que a gente está tendo aqui agora, eu quero chamar também outra artista que eu acho que vai contribuir muito com esse diálogo, que é a Preta Ari. A gente vai exibir agora um videoclipe dela, o Nossas Garotas, que ela também fala muito sobre isso, e a gente tem então a Preta Ari, né, como uma grande representante, né, do rap feminino aqui da região. Então com vocês, Nossas Garotas. Nossas garotas, as mais lindas, mais cheias de graça, são mulheres e meninas em calçadas e praças, corpos. Suas oficinas, sua rotina não é fragante, seu caminho tem espinho, sofrimento é incessante, a alma limpa de amor, suja de ódio e rancor, dignidade invisível, escasso, alto valor, identidade afanada, busca do tudo ter nada, nada mais a ilumina, nem os sonhos de menina, moça do corpo queimado, do sol do canavial, o mais chocante é a consciência da sua sina trivial, sua vida não é poema, não tem mais balançado, o lado humano pelo desumano, foi arrancado, sem infância muito trabalho, a esperança é seu atalho, para o futuro utópico imaginário, longe da realidade, da sua verdade, imposta sem proposta e contra sua vontade, garotas e mulheres, mulheres e meninas, preta, branca, amarela, forte ou franzina, bom seria se você pudesse saber da felicidade sem por ela sofrer, ver o mundo sorrindo, se enchendo de graça, ficando mais lindo por causa do amor, sem provar da dor, nossas garotas as mais lindas, assim diz o poema, as garotas que eu digo não são de Ipanema, as garotas de Ipanema que o poema diz, não as garotas que eu digo longe de ser feliz, e a realidade com a idade não combina, qualquer moeda compra o corpinho da menina, portuguesa, tailandesa, brasileira ou argentina, ignoram a origem da feira feminina, quem pra escolher o estilo é só dizer aproveita que amanhã o fornecedor pode ser você, ignorância usada contra a própria vida, é enganada acreditando em histórias descabidas, dinheiro, poder, o que quiser fama, mas com muito trabalho nos lençóis de uma cama, quem sabe um dia se acaba hipocrisia, na vida da menina volte a ter mais fantasia, é tudo que queria, no fundo não sabia que a busca de um sonho era amarga e doía, o peso do que eu digo não é pra soar bonito, mas é pra fazer pensar na qualidade do conflito, é pra entender a profundidade do problema, e que essas muitas vidas não são parte de um poema, essas garotas as mais lindas, assim diz o poema, as garotas que eu digo não são de Ipanema, as garotas de Ipanema que o poema diz, não as garotas que eu digo longe de ser feliz, nossas garotas as mais lindas, assim diz o poema, as garotas que eu digo não são de Ipanema, as garotas de Ipanema que o poema diz, não as garotas que eu digo longe de ser feliz. É isso, gente. Preta Ari, acabamos de assistir Nossas Garotas. Fica aí o recado, então, da Preta Ari, que é uma das artistas, né, principais artistas aqui da nossa cidade, que luta muito pelos direitos da mulher negra, né, luta pelos direitos da mulher como um todo. E a gente vai para mais um rápido intervalo, mas fica por aí, porque ainda tem mais conversa com a Luciana, tem sessão pipoca e muito mais. De volta com o Conexão Cultura e agora vamos de sessão pipoca. Dani, conta pra gente qual o filme de hoje? Oi pessoal, como vocês estão? Bem? Hoje eu vou falar de um clássico do cinema, Os Infiltrados, filme do cineasta americano Martin Scorsese. O longa narra simultaneamente a história do Billy, que com muito esforço conseguiu tornar-se policial em Boston. Só que em vez de ganhar sua farda, ele recebeu uma missão de peso:
se infiltrar na gangue de Frank Costello, um dos mafiosos mais procurados dos Estados Unidos. E de outro lado, nós temos o Colin, que se formou policial e logo se destacou, tornando-se um dos principais investigadores da polícia do estado de Massachusetts. Mas tem um detalhe, o Colin, um profissional exemplar e todo dedicado, também guarda um segredo. Ele é infiltrado pelo Frank, ou seja, passa informações privilegiadas para a máfia. Entenderam então o porquê do nome do filme? Esse longa é bem estilo Scorsese de fazer cinema. Um filme de ação com temas relacionados à máfia, profundidade no conteúdo. Há quem ache cansativo, porque os longas dele costumam ter mais de 3 horas de duração e não são todos que prendem com esse estilo. Mas, gente, esse filme para mim é o meu favorito dele. Ele te envolve mesmo, do início ao fim, sabe? Os Infiltrados rendeu a Scorsese seu primeiro Oscar como melhor diretor. A produção ainda levou as estatuetas de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor edição. Você encontra Os Infiltrados nas principais plataformas de streaming. Gente, assistam. Como eu falei, vocês vão se envolver com a história e não vão querer deixar de assistir até o final. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu tô de volta com mais dicas para vocês no Sessão Pipoca. Tchau, tchau! Dani, muito obrigada pela sua indicação, sempre aqui com a gente. E voltando aqui para o estúdio então, falando com a Luciana, ela que é educadora, cientista social também. A Luciana faz tantas coisas. E Luciana, a gente já está indo para o finalzinho do nosso programa, infelizmente passou muito rápido, a gente queria falar sobre várias coisas. Mas eu queria então perguntar para você agora que esse ano, né, você tem também um projeto vindo por aí, né? Você também é produtora cultural, conta pra gente então desse projeto. Sim. Esse é um projeto que vai envolver educação e cultura, que são 2 pilares fundamentais da minha atuação, né, profissional. Esse projeto, ele é um projeto que ele foi submetido ao Fundicad pelo Instituto Kamakura. E eu e a Shiva Caroline tivemos a alegria de ser responsáveis técnicas por esse projeto. E nesse projeto, a gente vai promover esse letramento racial e educação para as relações étnico-raciais em 9 escolas da rede pública de São José dos Campos. E esse é um projeto que ele tem como população-alvo os educadores, toda a comunidade escolar, né? Tanto os educadores, a comunidade gestora, os estudantes, pela via da cultura, né? Então, entender que a arte, a cultura, ela é uma conexão possível da gente conseguir acessar esse olhar do outro para a gente caminhar em regime de superação dessas opressões, de todos esses processos históricos que eu citei anteriormente. Então, a educação, ela é fundamental nesse sentido. Então, o Sementes Afrodescendentes, que é o nome desse projeto, que vai acontecer esse ano, ele é uma resposta à triste estatística que saiu ano passado de que, por mais que seja lei, né, que é a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que institui a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas de todo o país, e apenas 30% das escolas cumprem essa regulamentação. Nossa, é muito pouco, ou seja, Luciana. 70% das escolas não aplicam a lei nos seus currículos. Então, em resposta a isso, o Sementes Afrodescendentes, ele vai propor essa educação, né, por meio da formação de maneira transdisciplinar e, sobretudo, que atinja não apenas aos estudantes, mas aos educadores, que os educadores, eles também adquiram esse vocabulário, né, tenham conhecimento desses processos, desses conceitos e consigam aplicar isso de maneira transversal nos seus currículos escolares, né? Perfeito, Luciana. E você citou uma lei, né? Nós estamos aqui então na Câmara Municipal, um ambiente público, um espaço público, e os seus livros, né? Esse projeto, o videoclipe também que nós assistimos da Preta Ari, eles foram todos possibilitados através de projetos, né, públicos, né, de leis de incentivo à cultura.
Isso é muito importante, né? Sem dúvida, política pública em todas as áreas, educação, saúde, cultura, sobretudo, né? Eu tenho muito orgulho em dizer que esses 2 livros aqui que eu apresento, eles foram conquistados pelo Fundo Municipal, a partir do Fundo Municipal de Cultura, né? Que é um recurso público, um recurso que pode ser, né, contemplado a partir de um projeto, de um processo. E nós tivemos a alegria, e quando eu digo nós é porque todo o trabalho que eu realizo, ele é sempre coletivo, e é um trabalho que foi realizado tanto no primeiro quanto no segundo livro de forma coletiva, e nós fomos aprovados no primeiro livro em segundo lugar, nesse segundo livro, né, em primeiro lugar nesse edital de obras literárias, né. Então a política pública, ela é fundamental, porque se hoje eu consigo me entender enquanto escritora, né, enquanto trabalhadora da cultura, é porque também a instituição, ela fortaleceu, ela possibilitou isso, né? Então a gente precisa do fortalecimento das políticas públicas para a gente garantir o direito à cidade. É isso. Perfeito, Luciana. Foi um aprendizado muito grande ter você aqui. Eu agradeço muito você ter vindo, viu? E se você quiser dar, então, um recado final, a gente tem mais um minutinho. Eu queria agradecer imensamente o espaço da escuta. Eu queria sugerir à população que esteja aí assistindo que se façam ouvidos e que ocupem, né, os espaços, que ocupem inclusive essa Casa do Povo, né, que participem dos processos decisórios nas cidades, dos conselhos, dos fóruns, porque somente assim a gente consegue de fato democratizar os serviços públicos, os direitos, e que a gente consiga chegar numa pretensa universalidade e igualdade de direitos. Enquanto a gente não chegar lá, a gente precisa de políticas de reparação, a gente precisa falar sobre essas questões, precisamos ocupar, né, essa versão única da história e entender que nós estamos aqui, a população negra, ela está em São José, nós produzimos cultura, nós infelizmente perdemos recentemente uma grande referência do movimento hip hop, então nós estamos aqui nessa cidade produzindo cultura e a gente precisa de apoio. É isso, obrigada. Perfeito, Luciana. A sua fala é muito forte, ela é muito rica e sinta-se à vontade para voltar sempre aqui, viu? No Conexão Cultura, você será sempre bem-vinda. Muito obrigada. Lançamento dos próximos livros, outros projetos, sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra poder conversar com você. E, gente, queria que esse programa tivesse 3 horas para a gente continuar aqui conversando, mas infelizmente já acabou e vocês podem continuar acompanhando, né, a nossa programação sempre pelo nosso Instagram, o @TV Câmara SJC. A gente também tem o nosso YouTube e sempre também no canal aberto para toda a população aqui de São José, no 12.3. Eu fico por aqui e a gente volta no próximo episódio. Até lá!